Fala, assombrados! Matheus na área com mais um Minuto Assombrado. E hoje eu vou falar que um iPhone teria sido retratado na mão de um nativo americano em um mural pintado na década de 1930. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, recentemente, diversos tabloides britânicos e sites internacionais de notícias começaram a indagar e a propagar uma história de que um mural chamado Mr. Pynchon and the Setlist of Springfield, Sr. Pynchon e o povoamento de Springfield, aí devidamente traduzido para o nosso querido português, que foi pintado e finalizado pelo artista italiano Umberto Romano em 1937, mostraria o que? Um iPhone nas mãos de um nativo norte-americano. Sem dúvida alguma, a semelhança impressiona, assombrados. E foi por essa razão que os sites ficaram eufóricos para supor as mais diversas hipóteses, tais como viagem no tempo e eventual previsão do futuro. Isso porque o mural foi pintado quase 40 anos antes do primeiro telefone móvel, 70 anos antes do lançamento do iPhone, e retrata uma situação que teria acontecido no século XVII. Contudo, será que estamos diante de um objeto tecnológico tão moderno assim? Será que não existe nenhuma explicação mais mundana, mais plausível para isso? O mural, assombrados, é vagamente baseado em eventos reais que teriam acontecido quando membros de duas tribos da Nova Inglaterra, os Pocumtuck e os Nipmuc, se encontraram com colonos ingleses na vila de Agawan, onde atualmente é o estado de Massachusetts, na década de 1630, cerca de 200 anos antes do advento da eletricidade. O nativo que segura o suposto iPhone encontra-se no primeiro dos 6 painéis que compõem a obra do artista italiano sobre a história da Nova Inglaterra e que fica sob os cuidados do Museu Postal dos Estados Unidos, estando atualmente exposto no Commonwealth of Massachusetts State Office Building, na cidade de Springfield, lá em Massachusetts. Ao centro, usando uma vestimenta rosa, temos o colonizador William Pynchon, autor de um livro chamado The Meritorious Price of Our Redemption, o primeiro livro banido do solo americano devido à sua narrativa. Ó, o cara conseguiu a proeza aí de ter o primeiro livro banido do solo americano. Bem, contudo, essa história de eventual celular começou com um historiador chamado Daniel Crown, que publicou um ensaio sobre William Pynchon em 2015, sendo que no mesmo Daniel citou rapidamente a semelhança do objeto com um smartphone. Por outro lado, o autor do mural, Umberto Romano, morreu em 1982, com 77 anos, e não deixou nenhuma observação específica sobre o que seria esse objeto. Em declaração ao site Motherboard da revista americana Vice, Daniel disse que, provavelmente, Romano estava tentando capturar a introdução da modernidade em uma comunidade muito atrasada tecnologicamente, e que rapidamente se encantou pelo tesouro dos objetos brilhantes de Pynchon. Assim sendo, Daniel acredita que o objeto seja somente um espelho, visto que a cena está repleta de objetos comerciais europeus. Logo, o nativo estaria olhando seu reflexo. Vale lembrar nesse ponto que, para os nativos americanos, os espelhos eram símbolos de riqueza e prestígio. Eles eram comumente montados em bastões de dança ou outros objetos cerimoniais, visto que era sua propriedade reflexiva da luz, não sua capacidade de refletir imagem, que eles consideravam importante. Daniel também levantou a hipótese de ser um texto religioso, tal como uma edição de bolso de um dos evangelhos ou salmos. Já uma outra pessoa, a doutora Margaret Bruchak, a professora assistente de antropologia e coordenadora da iniciativa de estudos de nativos americanos e indígenas da Universidade da Pensilvânia, ofereceu outra teoria. De acordo com ela, é possível que o objeto seja, na verdade, uma lâmina de ferro com a ponta afiada apontada contra a palma do homem. Apesar de Margaret também admitir a semelhança com o iPhone, ela destacou que o mural é um registro artístico romantizado e não traz informações verdadeiramente úteis sobre os povos nativos americanos. É com vocês, assombrados. O que vocês acham? Que é um iPhone, um espelho, uma edição de bolso de um salmo ou de algum texto bíblico, ou até aí uma estrutura com uma ponta que estava sendo segurada contra a palma da mão? Deixa aí a sua opinião. Assombrados, até mais! Assombrados, os relatos da notícia do Mateus. Assombrados.
.com.br, você não se inscreveu.